E salve dev, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao primeiro módulo do nosso curso. Nesse módulo, nós vamos entender aqui os principais conceitos do React, vamos aprender os seus fundamentos e, primeiro de tudo, né, como primeira aula, logicamente, a gente tem que entender o que que é o React de fato, o que que é esse carinha aí. Antes da gente começar a falar sobre ele mesmo, a gente precisa entender a diferença entre biblioteca e framework, ou library, né, do inglês. É, Porque muita gente confunde, né, o React como se ele fosse um framework, mas na verdade ele é uma biblioteca. Beleza, então para a gente entender a diferença, você pode ver que começa com a frase do mesmo jeito, mas o final é que determina tudo. Porque ambas são conjunto de funcionalidades, mas a biblioteca ela vai resolver um determinado problema, um problema bem específico, um problema pequeno, digamos assim, entre aspas, né, logicamente. E o framework, ele nasce para resolver vários problemas, um conjunto de problemas. Aqui, como exemplo, né, de biblioteca, a gente tem o Axios, que é um cliente HTTP para a gente, né, fazer requisições, enfim. O Chart.js, que é uma biblioteca aí para trabalhar com gráficos e tudo mais. E esses caras resolvem isso. O Axios faz as requisições, faz tudo que a gente precisa ali, como um cliente HTTP. E o Chart.js, ele vai criar gráficos para a gente ali, vai renderizar gráficos na nossa tela. Somente isso. Um framework, como esses dois carinhas que você já deve ter ouvido falar, o Angular ou o Vue, são coisas mais robustas, são ferramentas robustas que trazem diversas soluções para vários problemas. Roteamento, gerenciamento de estado, trazem muitas e muitas soluções. Você consegue fazer uma aplicação completa somente com o Vue, somente com o Angular, enfim. Mas você não consegue fazer uma aplicação completa somente com o Axios. Axios é só uma ferramenta que vai te ajudar a criar a sua aplicação, mas você tem que estar utilizando outras coisas para criar que seja em torno disso, né? Então, tem essa diferença aí. Essa é a diferença. O framework é mais robusto, resolve vários problemas e o Axios, né? O Axios, a biblioteca, como o Axios, resolve apenas um tipo de problema. Beleza, entendido isso, a gente pode falar sobre, né, o que é o React. Como eu falei, já dei um spoiler, muita gente confunde o React como um framework, mas ele não é um framework. React, apesar de ser bem robusto, de ter, né, todas essas características, várias características de framework, ele é uma biblioteca que cuida única e exclusivamente da construção de interface, da construção de UIs, né? Então, React é uma biblioteca que cuida da construção de UIs, nada mais que isso. Apesar de ele ser bem robusto, né, a gente vai ver aí esses pontos, mas ele é uma biblioteca que cuida das interfaces. Falando um pouco mais aqui, né, trazendo até um pouco da história do React, ele foi criado dentro do Facebook, né, por uma equipe do Facebook. Hoje o React ele tem a maior comunidade front-end, né? Então ele é muito usado mesmo por várias empresas. Logicamente ele é usado dentro do Facebook, mas é também usado no Airbnb, Netflix, enfim, várias empresas desse tamanho, né, desse porte. Possui um ecossistema muito grande que acaba complementando, né, a ferramenta e sendo possível criar uma aplicação completa sem nenhum framework. Então esse que é o ponto que eu queria chegar, né? Apesar de ele ser bem robusto, só com React pode ser que acabe faltando alguns pontos se você não tenha a aplicação completa. Ele não tem parte de roteamento, a gente precisa trazer, por exemplo, o React Router para fazer isso. Então, tem esses pontos, né? A questão de requisições ele não faz por si só, a gente precisa fazer uso de algumas ferramentas, como o Axios. Enfim, isso faz com que o React seja uma biblioteca e não um framework. Mas, com certeza, ele tem muitos pontos positivos, né? E aqui, né, alguns exemplos de libs que compõem esse ecossistema, que a gente acabou de falar aqui em cima. React Router, Redux, Styled Components, Material UI, enfim, são exemplos de bibliotecas que compõem esse ecossistema do React, que vai fazer com que o React seja muito poderoso, né? E que somente com ele, junto com esses carinhas aqui, a gente consiga fazer coisas muito incríveis. React é multiplataforma, então, o React em si é a biblioteca, é a ferramenta, e a partir dele a gente consegue criar aplicativos mobile com React Native. React DOM é o que a gente vai utilizar para a web. Então, React é a ferramenta, né? É a essência de tudo ali. A partir disso, a gente consegue ter outras ferramentas para desenvolver para web, para mobile.
até mesmo para Windows aqui, né? Que se eu não me engano roda até em algumas outras plataformas, como Xbox, alguma coisa assim. Mas é basicamente isso. Quando a gente está trabalhando na web, a gente está utilizando React DOM. React DOM para aplicações web. E React Native, que também é muito famoso para aplicativos mobile, tanto Android quanto iOS, né, cross-platform. Mas todos eles usam a mesma ferramenta, a mesma biblioteca, os mesmos conceitos, né, que é o React. Então, se você entende React, você vai conseguir desenvolver para web e também para mobile. O mobile ele vai acabar adicionando uma camadinha extra ali, né, de complexidade, não, eu não diria nem complexidade, mas alguns conhecimentos a mais que você vai ter que adquirir, porque vai ter os seus próprios componentes, as suas próprias tagzinhas lá, né, do React Native, que acaba sendo um tanto diferente da web. Mas os conceitos, os fundamentos por trás vai ser a mesma coisa para a web, para o Native, para o React Native Windows, enfim, tudo no fundo é React. Então, essa é uma visão geral assim, né, do que é o React. Ele é uma biblioteca aí que é muito utilizada, que a gente vai aprender e eu tenho certeza que você vai gostar, porque é muito incrível e com ela a gente consegue ter muita flexibilidade, versatilidade, consegue fazer várias aplicações, aplicações incríveis. Então, bora lá começar a aprender os fundamentos dessa incrível ferramenta aí.